Metrópole Entrevista. E é com alegria que eu vou conversar agora, diretamente de Curitiba, com o doutor Sérgio Moro. Doutor Moro, muito bom dia, é um prazer conversar com o senhor, primeira vez que a gente conversa, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor, doutor Moro? Tudo certinho, Mário. Eu queria cumprimentá-lo também, cumprimentar todos os ouvintes da Bahia. É bom estar falando no estado da Bahia, com as rádios locais aí, que a gente sabe que atinge bastante gente, e o pessoal às vezes não tem assim tanto contato com, às vezes, coisas do Sul aqui, né, do Rádio do Sul. Então é um grande prazer. Muito obrigado. Doutor Moro, eu queria que o senhor começasse explicando assim, como foi o início da Operação Lava Jato, porque surgiu, inclusive, o nome por conta de um posto de gasolina lá em Brasília. Como é que evoluiu? Muita gente aqui não conhece, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da história, como é que foi, como é que se tornou essa coisa mais importante que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Bem, tem gente que pensa que quando ela começou nós já tínhamos uma noção de tudo que ia acontecer, que nós já tínhamos tudo mapeado, e aí só fomos seguindo esse mapa. Mas na verdade no começo ninguém tinha ideia de que teria aquela dimensão toda. Era uma investigação em cima de algumas pessoas, doleiros, né, que operavam o mercado de câmbio negro, e que a polícia começou a perceber que faziam operações de lavagem de dinheiro. Um desses doleiros tinha um posto de gasolina ali em Brasília, e daí que acabou vindo o nome da operação. Eu lembro até que teve uma interceptação telefônica, e algum desses doleiros falavam em árabe entre eles. E era uma dificuldade para saber, para entender o que eles estavam falando. A polícia teve que arrumar tradutor para árabe, era uma coisa assim que às vezes não é tão simples assim como a gente pensa, né? Enfim, teve épocas que pensou, não, acho que não está levando a lugar nenhum. Mas a polícia persistiu na investigação, porque foram aparecendo, inclusive, lavagem de dinheiro de drogas, e de repente chegou nesse operador, que era o principal lá, o Alberto Youssef, que lavava dinheiro de corrupção para a Petrobras. E apareceu esse fio, né, uma ligação dele com o Paulo Roberto Costa, em planilhas que eles tinham mandado via e-mail, um para o outro, que sugeriam que havia um pagamento de percentuais de contratos da Petrobras para o Paulo Roberto Costa. E apareceu a aquisição de um veículo de luxo, pelo Alberto Youssef pagando e o Paulo Roberto Costa recebendo. E aí foi o pontapé inicial, né? O diretor da Petrobras, que arrecadava dinheiro para partidos e políticos dessas empresas empreiteiras. Agora, como é que foi parar, se foi em Brasília começou, como é que foi parar em Curitiba? Porque a concentração lá, é curiosidade mesmo, doutor Moro, diga aí, como é que foi? Não, perfeito. A investigação começou para apurar uma transação que, assim, depois do final da investigação, que nós tivemos todo o retrato dela, mas foi mais ou menos assim. O José Janene, que era um ex-deputado federal do Paraná, tá, uma pessoa até politicamente muito forte, ela recebe propina, tá, no âmbito da Petrobras, e repassa ao Alberto Youssef, que por sua vez, o Alberto Youssef que passa por esse doleiro do posto, e o doleiro do posto manda esse dinheiro para Londrina, no Paraná, para fazer investimento numa indústria no Paraná. Então, dinheiro sujo sendo utilizado, lavado, para fazer investimento no Paraná. E aí, por isso que começou a investigação, exatamente por essa operação de lavagem. O resto foi aquele puxar de novelo, e veio um novelo muito maior do que todo mundo imaginava, né? Uma coisa gigantesca, assim. O saudoso lá ministro Zavascki tinha uma frase, né, que falava: puxar uma pena e vem a galinha. Então, as coisas foram crescendo e tinha esse mega esquema de corrupção, de subornos na Petrobras, contaminou
a integridade da administração pública, e por anos, depois gerentes, diretores da Petrobras com milhões de dólares do exterior, todos aqueles políticos que depois foram também implicados. Doutor Moro, eu fiquei realmente absolutamente espantado quando eu vi um gerente, não era nem diretor, nem presidente da Petrobras, dizer que estava disposto a devolver 100 milhões de dólares. Eu acho que no Brasil nunca existiu corrupção nesse nível. O senhor concorda com isso? Olha, nós ficamos espantados também, né? Outros também tiveram valores semelhantes, apreendidos, bloqueados lá fora. O que foi constatado ali? Que a corrupção, ela tinha se naturalizado. Então, assim, era uma prática. A pessoa ia fazer um contrato com a Petrobras, essas grandes empreiteiras, já tinha previamente acertado uma taxa que ia ter que pagar. Então, era 1 a 3% em todo o contrato da Petrobras, tinha que pagar para esse pessoal. Quando fazia um aditivo, tinha que pagar para esse pessoal. E é um retrato do loteamento político dos cargos públicos, né? Então, um partido ou um grupo político coloca um gerente na Petrobras, ou um diretor, ele recebe o dinheiro, fica com parte e repassa para esse grupo político. Esse gerente, em particular, ele até falava, olha, tinha uma hora, não sei se ele está sendo sincero também, né? Porque depois que a pessoa pega, sabe como é que é. Mas ele falava assim, olha, tinha uma hora que eu vi esse dinheiro como se fosse uma maldição, que era tanto dinheiro que eu não sabia o que fazer com ele, que me gera dificuldade também, né? Porque eu posso ser apanhado, né? Com esse montante de dinheiro gigantesco lá fora, a qualquer hora isso chama atenção. Talvez se fosse um suborno menor, ele ficaria mais tranquilo. Mas ele até chegou a comentar isso, né? Esse grau de depravação, eu acho, dos costumes ali, da lei, da moral na Petrobras. Isso foram por anos, né? O Paulo Roberto Costa, por exemplo, começou em 2004 e ficou até 2012. Outro que estava muito envolvido, que era o Renato Duque, ficou até 2013, 2014. Então, assim, era um esquema realmente muito profissional, né? De corrupção, assustou todos nós, e mais preocupante também que durante a investigação surgiram lá elementos apontando que isso também tinha acontecido em outras estatais, Eletronuclear, Eletrobras, ou seja, foi um esquema disseminado mesmo de corrupção. Doutor Moro, em que momento dessa operação o senhor percebeu que ela era muito maior do que inicialmente parecia? Bem, no início, como eu disse, nós não tínhamos aquela noção de que seria tão grande. Mas depois da prisão do Paulo Roberto Costa, ele acabou sendo solto num período lá por uma questão de competência, voltou à prisão, ficou mais ou menos um mês solto durante 2014. E o que a gente percebia é que tinha muita pressão dessas grandes empreiteiras. Grandes empreiteiras fazendo pressão política, às vezes fazendo pressão até pela imprensa, passando histórias que não eram verdadeiras, para soltá-lo. E aí a gente ficava, mas o pessoal está muito desesperado. Mas, de fato, eu acho que como se diz assim, o ponto de não retorno foi uma audiência em outubro de 2014, na Justiça Federal, em que o Paulo Roberto Costa e o Alberto Youssef depuseram pela primeira vez, já na condição de colaboradores, e eles revelaram toda a dimensão do esquema criminoso. Até então, eles estavam fazendo uma colaboração, vazava, às vezes, alguma coisinha na imprensa, é muito difícil de controlar essas informações. Eu sou contra totalmente vazamento, mas surgiu uma coisa aqui, surgiu uma coisa ali, mas quando eles foram daí oficialmente, on the records, falar aquilo tudo, aquela foi a minha percepção de que agora não tem mais retorno, e a coisa é muito grande. Não tem mais como abafar, vamos colocar dessa maneira. Não que eu quisesse abafar, né? Mas tinha muita gente querendo abafar. No caso específico da Odebrecht, pelo que eu me lembro, doutor Moro, a
a Odebrecht negou o tempo todo, inclusive o presidente da Odebrecht ficou preso depois, eles negaram, até que uma secretária foi que parece que abriu o caminho para mostrar que realmente havia muita coisa. Foi assim que aconteceu no caso deles? O Odebrecht foi um caso bem interessante, porque ela tinha um esquema de pagamento desses subornos que era muito sofisticado, bem mais sofisticado do que da maioria dessas empreiteiras. Então ela usava uma série de contas secretas no exterior, em vários países. Então o dinheiro saindo dela para chegar até o beneficiário do suborno, tipo o diretor da Petrobras, ou um agente político, passava por 3, 4 contas em países diferentes, e é muito difícil esse rastreamento envolvendo contas em outros países. Mas a Suíça ajudou muito nessa investigação, e ela mesma também procurou obter documentação de contas desses outros países. No começo ela negava totalmente. Eu lembro que teve a operação de busca e prisão de alguns desses diretores, inclusive Marcelo Odebrecht, foi em maio de 2015. Eles publicaram em jornais e revistas anúncio de página inteira dizendo que eram todos inocentes, que nós estávamos abusando, mas as provas foram se acumulando. E no decorrer desse ano 2015, ou começo de 2016, aqui me foge um pouco a memória, de fato surgiu essa secretária. Essa secretária, ela atuava num setor lá que a empresa chamava Setor de Operações Estruturadas, que era um representativo de pagamento de suborno disfarçado, né? Que eles chamavam dessa maneira. E ela resolveu falar. Pela primeira vez, alguém dentro da empresa confirmou aqueles fatos. E aí, dali para frente, a empresa não teve mais outra alternativa senão reconhecer os seus crimes. Tinha muita prova documental já, né? Mas assim, quando você tem alguém falando, alguém admitindo, isso faz uma diferença. Era uma pessoa que estava falando a verdade, como depois se confirmou. E a partir daí que acho que o Odebrecht fez a coisa certa, né? Essas empresas cometem esses crimes, elas têm que lembrar, olha, eu tenho uma responsabilidade social, né? Eu não devia ter feito isso. Mas tendo feito, a única maneira de você conseguir lidar com esse passado é você reconhecer as suas culpas e ir adiante, indenizar, revelar o que aconteceu e tudo. A partir dali ela começou a colaborar. Doutor Moro, tem algumas pessoas, ou uma parte das pessoas, que acham o seguinte, que em outros países sempre acontece, esse negócio de corrupção a gente sempre vê, indo um pouco mais longe, por exemplo, durante o regime nazista, várias empresas colaboraram, não é? Até fabricando o gás que usava para matar os judeus, e a Siemens, todas, mas que quando se combatia essas empresas, se combatia os seus dirigentes, aliás, nos Estados Unidos também, e deixava que a empresa sobrevivesse. No caso aqui, tem gente que acha que a Operação Lava Jato acabou com a engenharia nacional quando ela desestruturou completamente grandes empresas de engenharia, quando poderia ter feito todo tipo de ação que foi feita contra aqueles que dentro dessas empresas fizeram os malfeitos, mas não a empresa, e com isso nós perdemos uma expertise de engenharia que hoje está sendo substituída por empresas estrangeiras. O senhor concorda com essa crítica, doutor Moro? Nós até compreendemos isso, porque essa operação ela acabou surgindo num cenário de recessão provocada por uma gestão econômica ruim, né, do governo da época. Mas ela não é verdadeira, porque o que acontece? No fundo, esse pagamento de suborno, e esse pagamento de suborno disseminado, é uma coisa que prejudica a economia. Primeiro porque, por exemplo, do ponto de vista da administração pública, desvia recursos. A refinaria Abreu e Lima, aí não, mas em Pernambuco, no Nordeste, né?
Se gastou, uma estimativa que eu vi, 18 bilhões de dólares, mais do que isso, e a refinaria não ficou pronta totalmente, com valores muito maiores do que seria o normal do custo dessa refinaria. Então, por exemplo, ninguém é contra a refinaria no Nordeste, mas quantas refinarias poderiam ter sido construídas com 18 bilhões de dólares? Por que isso aconteceu? Por conta de subornos, que desviaram parte do dinheiro, mas também porque esses subornos fazem os administradores, gestores, tomarem decisões erradas. Ao invés de pensar no melhor para a Petrobras, pensa no negócio que vai gerar mais dinheiro. Por que você vai comprar uma refinaria velha lá em Pasadena, nos Estados Unidos? Tá? Foi falado até por algumas pessoas que confessaram que o interesse era comprar uma refinaria velha porque eles queriam reformar. Estavam interessados no contrato de reforma, porque seria uma outra oportunidade para gerar dinheiro para propina. Então, o custo disso é muito grande. E veja, todos esses crimes, a grande maioria dos crimes no âmbito da Petrobras, eram crimes que as empresas visavam trapacear concorrência, burlar a concorrência, distorcer a concorrência. Então, se você não tem isso, provavelmente você tem contratos mais baratos, contratos públicos mais baratos, além do que você tem concorrência leal no mercado, o que é bom para a economia e otimiza essa economia. Tinha antigamente algumas teorias econômicas que diziam que a corrupção pode ser até boa para a economia, porque ela é um óleo que faz a máquina engrenar. E hoje todo mundo, no mundo inteiro, sabe, não, a corrupção na verdade é areia, ela quebra essa engrenagem, ela impede a engrenagem de correr. No caso da Lava Jato, né, na jurisdição criminal, só quem foi atingido foram as pessoas físicas. E o Ministério Público sempre deu às empresas a oportunidade de fazer esses acordos de leniência, que era que basicamente exigia: reconhece a sua culpa, indeniza os cofres públicos e entrega provas dos seus crimes. Né? Isso sempre foi uma porta aberta para todas as empresas, tanto que algumas delas acolheram. Agora, muitas demoraram demais para fazer essa opção de colaborar. E isso vai gerando danos, vai sendo como uma hemorragia que você não consegue estancar. Além do que vai gerando esses danos reputacionais. E assim, como juiz e os procuradores, a polícia também, a gente não tem alternativa de virar o rosto. Né? A gente recebe informação, tem um crime de corrupção. Um gerente com 98 milhões de dólares recebeu da Odebrecht, recebeu da OAS, recebeu da Mendes Júnior, recebeu de todo mundo. O que tem que fazer? Tem que apurar os fatos e extrair as consequências. Mas isso eu posso lhe assegurar, Mário. Sempre foi dada às empresas a opção de fazerem um acordo. Foi mencionado aqui a Siemens. A Siemens se envolveu num mega escândalo de corrupção na década passada e pagou suborno em vários países, inclusive aqui no Brasil. O que ela fez? Assim que possível, ela fez um acordo, revelou os fatos, pagou indenizações e conseguiu seguir adiante. Né? Então essa opção foi dada às empresas brasileiras. Né? Não foi culpa da Lava Jato que elas tiveram dificuldades. Claro que dificuldades seriam normais. Mas muito do que fala que foi a Lava Jato, na minha opinião, foi o problema da recessão a partir de 2014. Né? O Brasil teve aí um problema econômico muito sério que afetou não só essas empresas Lava Jato, mas todas. É como agora, a gente está com a pandemia, com todos esses problemas econômicos, né? Não dá para culpar agentes externos em relação a isso. Tem um problema de causa e efeito. Então muita gente utiliza esse argumento de que as empresas foram prejudicadas, mas, enfim, combater a corrupção é bom para a economia, deixa ela mais dinâmica, atrai investidor. A gente ouve de muito investidor que a Operação Lava Jato foi um ativo para o Brasil, que demonstrava que nós queríamos ter uma economia mais limpa, maior competição no mercado. Então, a combate à corrupção é bom para a economia e é bom para a democracia, porque afasta esses políticos desonestos que fazem do seu cargo uma oportunidade de negócio.
Eu estou conversando com o doutor Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Doutor Moro, também muita gente acha que o senhor tinha uma especial predileção pelo PT, especificamente pelo ex-presidente Lula, que as coisas andaram muito rápidas, e o PSDB, por exemplo, somente agora, não é que José Serra está sendo examinado, fizeram lá levantamentos e recolhimento de computadores, etc. O que é que o senhor diz a respeito disso, doutor Moro? Isso é muito simples, né? Eu nunca tive uma questão pessoal envolvida nesses processos, né? Nenhum juiz, em sã consciência, quando profere uma sentença, por exemplo, de prisão, fica satisfeito pessoalmente, porque vai gerar um sofrimento para a pessoa. Agora, quem cometeu um crime de corrupção, de lavagem, ou até em outros cenários, um crime violento, tem que responder pelos seus atos. Havia esse mega esquema de suborno na Petrobras, e ele era um esquema que envolvia enriquecimento ilícito dos gerentes e diretores da Petrobras, que repartiam esses valores com agentes e partidos políticos. E a Petrobras foi loteada. A diretoria internacional é do PMDB, a diretoria de abastecimento é do PP, a diretoria de engenharia é do PT. Né? E esse dinheiro fluía. E veja, nesse cenário, quais são os políticos que se enriqueceram ilicitamente, ou que se valeram? São os políticos que controlavam essas diretorias. Daí é natural, por exemplo, você tem o Eduardo Cunha condenado, daí você tem o Nelson Meyer, que foi condenado, infelizmente agora faleceu de Covid, você tinha o José Janene, né? E você tinha o PT. E o PT já vinha daquela história do mensalão. Né? Então a corrupção no PT não era uma coisa nova, já tinha sido lá toda revelada no âmbito do mensalão do Joaquim Barbosa. E aí você tem José Dirceu, você tem Antônio Palocci, e você tem, inclusive, confissões, né? O Antônio Palocci confessou toda a relação criminosa que tinha com o Odebrecht e o ex-presidente Lula. Esses processos em relação ao ex-presidente Lula, a gente sabe que o presidente Lula fez coisas boas, fez a questão aí ampliou o Bolsa Família, foi um programa de transferência de renda importante, é uma figura que tem, né, uma história, tem também os seus vários lapsos, mas assim, era o meu dever como juiz proferir a sentença segundo as provas ali que foram demonstradas. A defesa do presidente tenta colocar como se fosse algo pessoal, mas veja, a minha sentença foi confirmada pelo Tribunal de Apelação em Porto Alegre, foi confirmada pelo STJ em Brasília, e depois o presidente foi condenado em outro processo, por outro juiz. Né? E você tem todas as pessoas em volta do presidente que se corromperam, José Dirceu, Antônio Palocci, todo mundo, inclusive o Palocci, confesso. Então você tem uma gama de provas ali significativas, não tinha nenhuma perseguição. Tudo que apareceu na Lava Jato, a gente não protegeu ninguém. Tá? Ninguém protegeu ali ninguém. A questão do PSDB é assim, esse esquema criminoso vicejou, o que apareceu de provas para nós, se teve antes eu não sei, pode ser que tenha tido, mas o que a gente conseguiu reconstruir historicamente, né, foi da época em que tinha esse governo do PT e o loteamento para o PMDB, para o PP e para outros partidos ali da base aliada. Não estava ali o PSDB. Então por que iam pagar propinas para o PSDB no esquema da Petrobras? Mas a partir do momento em que começou a se ampliar a investigação, por exemplo, o acordo da Odebrecht, que começou a revelar a corrupção, inclusive nos governos estaduais, começou a surgir nomes de políticos do PSDB, assim como outros partidos. O pessoal critica muito lá Curitiba, e a mim mesmo, por conta lá do ex-senador Aécio Neves. Tudo que apareceu dele ficou no Supremo Tribunal Federal, porque ele tem foro privilegiado. Então nós nunca tivemos um processo envolvendo ele, ou José Serra, ou qualquer outro dessas pessoas que tinham foro privilegiado. Então às vezes eu acho engraçado as pessoas cobram assim, por que não condenou essas pessoas, por que não teve processo? Bem, não passou por nós lá em Curitiba. Isso aí estava em outras jurisdições. Mas veja que, ainda assim, foi uma revelação de um esquema criminoso que não poupou ninguém. Todos os partidos sofreram
em maior ou menor grau, tiveram impacto políticos nessa sua vida política. Infelizmente, né, porque também, como eu disse, ninguém deseja o mal, mas é importante que nós, vendo esse esquema criminoso, nós possamos superar. E nós não conseguimos superar isso varrendo debaixo do tapete. Né? Quem cometeu o crime tem que ser punido, tem que ser excluído da vida política, e nós vamos construir uma política mais limpa, né? Em que as pessoas discutam lá ideias, valores, mas valores não no sentido pecuniário, valores no sentido do que as pessoas acreditam, né? Acho que isso é essencialmente importante. Antes da gente seguir um pouco agora para a sua participação no governo Bolsonaro e tudo, tem uma pergunta que me fizeram aqui, que é a seguinte: o senhor condenou Lula pela posse de um apartamento lá no Guarujá. Agora, esse mesmo apartamento está no inventário apresentado pela OAS no pedido de recuperação judicial. Afinal, o apartamento é de Lula ou da OAS? Esse apartamento hoje foi confiscado, né? Foi confiscado pela Justiça, ele foi vendido e o dinheiro retornou à Petrobras, né? As provas desse processo do triplex, tem um processo lá que é um pouco longo, eu acho que aqui não é o local de nós ficarmos discutindo todos esses elementos. Claro. Né? Mas assim, o pessoal questiona muito, mas não estava no nome do presidente. Sim, mas tem um crime que chama lavagem de dinheiro, que é exatamente você oculta o produto de um crime para que isso não seja identificado. Todos os elementos que tinham no processo, e veja, eu dei a sentença, foi confirmado pelo tribunal, STJ confirmou, são no sentido de que o apartamento havia sido dado ao presidente Lula, não tinha sido formalizada a transferência no nome dele, tá? Para que, como uma espécie de pagamento de parte do esquema do suborno da Petrobras com a OAS, inclusive com a confissão, né, do próprio dirigente da OAS, né, o Léo Pinheiro. E aparecem uma série de elementos probatórios, inclusive documentais, que revelam isso. Por exemplo, o presidente não pagava as prestações do contrato. Né? Ele tinha lá feito um contrato para adquirir um apartamento menor naquele prédio, de repente esse apartamento se transforma num triplex, sem que ele tenha pago prestações, tá? Então, tinha uma série de coisas, documentos que apareciam ali, confissões e tal, etc., que faziam esse indicativo. Ele se comportava como se fosse proprietário e havia todo esse aceno no sentido que era proprietário. Mas, enfim, eu acho que é como a questão do sítio, né, entendeu? De repente tem um sítio, você vive no sítio, as empreiteiras vão lá e fazem reformas, a Odebrecht vai lá, faz reforma no sítio, milionária, a OAS vai lá, também faz um monte de reforma, e aí o presidente, não tem nada a ver com isso. Tá, mas como é que você explica isso, então? Como é que você faz essa explicação? A mesma coisa o triplex, o pessoal reforma lá todo o apartamento, faz uma decoração customizada ao gosto do cliente, ao gosto do ex-presidente. Aí, de repente, não tem nada a ver com isso? Vão ficando umas histórias muito incoerentes. Mas, veja, isso é a ponta do iceberg. O Ministério Público em Curitiba optou por fazer essas acusações em cima desses benefícios patrimoniais, mas, por exemplo, o Antônio Palocci afirmou em depoimento, que foi confirmado pelo Marcelo Odebrecht, que a presidência, né, do Partido dos Trabalhadores tinha uma espécie de conta propina da ordem de 300 milhões com a Odebrecht, e que direcionava esse dinheiro segundo o pedido da presidência, né, dos presidentes do Partido dos Trabalhadores. Então, o quadro é muito maior. Certo? Agora, todos são elementos, estão nos processos, tem que se extrair aí as consequências, mas, assim, o que eu posso assegurar, ninguém foi perseguido. Né? Eu não tenho nenhuma animosidade pessoal em relação ao presidente. Agora, acho complicado também todo esse esquema de suborno na Petrobras, se você não tem um pedido de desculpa do presidente, do Partido dos Trabalhadores, enfim, ninguém tem responsabilidade por nada. Doutor Moro,
Agora, avançando um pouco no tempo, tem muita gente que acha que o senhor foi um dos principais eleitores de Bolsonaro, com sua ação, com seu destaque, inclusive internacional, e com a ação em cima e a própria prisão de Lula. Claro que o PT, no meu entendimento, colaborou bastante para a eleição de Jair Bolsonaro, mas o senhor é tido como um grande eleitor de Bolsonaro e, em seguida, ao aceitar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, fica parecendo para uma boa parcela da população de que realmente aquilo foi feito e que se encaixa uma pedra na outra. O que é que o senhor diz a respeito disso, doutor Moro? Eu nem conhecia o presidente Jair Bolsonaro, né, durante as eleições. Eu tive um encontro com ele, acho que em 2017, no aeroporto. Em que aliás, ele até não gostou desse encontro, não foi aquele? Ele reclama até hoje, né? Mas é que assim, eu estava conversando com aquela hoje senadora Mara Gabrilli, né? E chegavam muitas pessoas interrompendo a conversa e tal, etc. A gente ia crescendo um pouquinho alguma... Claro, a gente quer atender bem as pessoas, mas quando é interrompido sucessivas vezes, eu ia ficando um pouquinho irritado. E aí eu saí da conversa com ela e veio, né, o Jair Bolsonaro, então deputado. Eu não o reconheci, cumprimentei ali rapidamente e fui. E aí a imprensa explorou que eu tinha feito pouco caso dele. Aí a única coisa que eu fiz, liguei para ele e falei, olha, não foi minha intenção, né, peço desculpas por isso e tal. Mas assim, isso foi em 2017, quando eu proferi a sentença em relação ao Lula, ninguém tinha noção, nem que ele ia ser presidente da República, o Jair Bolsonaro. Eu vinha conhecer depois o presidente e conversar com ele, depois da eleição dele. E aí ele me fez um convite que é complicado. Eu sei a pessoa que critica, não devia ter aceitado porque ia gerar essa impressão e tal, mas a pessoa te faz o seguinte convite: vem para o governo, você vai ser ministro da Justiça, a gente vai ter a oportunidade de consolidar esses avanços anticorrupção, combater o crime organizado, né, combater a criminalidade violenta. Ou seja, é uma oportunidade de servir o país em Brasília, né, e consolidar aqueles avanços. E eu tinha toda uma preocupação que a Lava Jato ia sofrer ataques, né, que iam tentar desconstruir tudo aquilo. E eu vi essa chance para evitar esse resultado. Fui, assumi esse compromisso com o presidente e fui percebendo que, no fundo, ele não tem o compromisso com essa agenda. Aí, por isso que eu saí do governo. Então, assim, talvez tenha cometido um erro em ir, não acho pelas circunstâncias, pelo contexto. E eu fui absolutamente bem intencionado. Mas isso não tem nada a ver com o trabalho que a Lava Jato fez ou com o ex-presidente Lula. O presidente Lula, ele quis concorrer estando inelegível. Por que ele estava inelegível? Por causa do Bolsonaro? Não. Estava inelegível porque ele cometeu um crime. E foi condenado. E foi condenado em segunda instância. E isso acabava afastando ele da disputa eleitoral. Ele quis lá gerar um fato político e se apresentar como candidato, mesmo sabendo que não podia. Nós temos hoje tinha na época lá o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes hoje também, ele fala isso até claramente: olha, por que você vai concorrer sabendo ser inelegível? Por que você fez isso? Porque, na verdade, ele estava querendo uma desculpa lá, um álibi no processo para dizer que tudo aquilo ele era inocente e o objetivo era retirar ele da disputa eleitoral. Mas ele sabia, né, desde a condenação em segunda instância, que ele não podia concorrer. Aí eu pensei também, eu vou guiar minha vida com base numa mentira, né, com base de que aquele processo foi político. Não foi. Foi com base nas provas, foi por conta do esquema do suborno da Petrobras. E eu vi na possibilidade de ir a Brasília. E veja, isso pessoas podem criticar alguma coisa que fez ou não fez tal, mas eu sempre falei a verdade. Fui para fazer esse trabalho. Quando eu vi que não tinha mais condições de fazê-lo, eu saí. Se eu fosse alguém que me vendia o poder, estava lá até hoje. Estava lá tentando
cavar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, agradando o presidente, concordando com tudo que ele fala. Não tem nenhuma relação com isso. Eu tenho uma relação com as coisas que são certas. E fui bem intencionado para o governo e saí bem intencionado, né? Não quero mais ter nada a ver com esse governo. Infelizmente, conseguimos avançar coisas importantes no âmbito da segurança pública. No combate à corrupção, faltou o apoio do Palácio Planalto. Durante o período que o senhor foi ministro, em vários momentos dava como observador, assim, de longe, um certo mal-estar seu em relação a essa falta de apoio do presidente, que cada vez ficava mais claro. Aquela reunião do dia 22 de abril, a sua fisionomia ali, né, mostrava tudo. O senhor, inclusive, se retirou, além de não participar, quase nada, se retirou da reunião e acabou na sua demissão. O senhor se arrepende de ter largado sua carreira de juiz e ter ido ser ministro de um governo que aparentemente estava com os mesmos propósitos seus de combate ao crime organizado, à corrupção, e de repente não deu em nada? O senhor se arrepende disso, juiz? Não conseguimos construir. Primeiro eu fui bem intencionado com aquele meu compromisso, né? Combater a corrupção, crime organizado, criminalidade violenta. E combater a corrupção significa que você não pode ser seletivo, você tem que tratar tudo isso de uma maneira muito republicana, tá? Como ministro da Justiça, nós conseguimos fazer uma série de programas importantes. Por exemplo, temos um programa Vigia, de maior controle das fronteiras. Temos o programa lá de Centro de Inteligência Policial, que criamos lá em Foz do Iguaçu, destinado ao combate de crime de fronteira, mas que serve ao país inteiro, de certa maneira. Investimos lá nesse Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é a moderna impressão digital, estava esquecido dos governos anteriores. Reforçamos a Polícia Federal, o efetivo, estávamos lá planejando um novo concurso. Tivemos aquela política de endurecimento em relação ao crime organizado, de isolamento das lideranças criminosas em presídios federais. Fizemos lá a maior organização criminosa brasileira, pessoas que deviam ter sido transferidas há 12 anos, e fizemos essa transferência. Tudo isso gerou resultados positivos, especialmente no combate ao crime organizado e criminalidade violenta. Tivemos uma queda de quase 20% em assassinatos no Brasil em 2019. Tem o mérito também das forças de segurança pública estaduais, mas, a meu ver, é inegável que a política do governo federal, capitaneada aí pelo Ministério da Justiça, fez a diferença. Tem o projeto anticrime, a lei anticrime, que nós conseguimos aprovar. Não é o texto exatamente que nós gostaríamos no final, mas tem muita coisa importante. Por exemplo, execução em primeira instância da condenação do tribunal do júri, caso de assassinato, né? Não vai mais acontecer aquela situação de que o pessoa condenada por assassinato sai pela porta da frente do júri, ela sai para a cadeia se for condenada, né? Previsão lá de agente infiltrado, whistleblower, etc. Então teve ganhos positivos durante a minha gestão, e se o governo for sábio, eles continuam investindo nos programas que nós criamos, que são programas muito bons e fazem ali a diferença. Agora, de fato, né, o que eu fui percebendo? Com o tempo, uma falta de apoio do presidente da República, com todo respeito, né, não tem nenhuma questão pessoal aqui também, a essa pauta anticorrupção. Questão lá do COAF, depois da suspensão das investigações de lavagem de dinheiro no país inteiro. Isso foi uma decisão monocrática do Supremo, mas que servia aos interesses do filho do presidente. Depois nós tivemos lá o projeto de lei anticrime, foi inserido algumas medidas e pela Câmara, que não são muito bons, na minha ver, para o combate ao crime. O presidente podia ter vetado, eu pedi que ele vetasse, ele não vetou. Depois ele vem com uma história de separar o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança do nada. Várias demonstrações públicas de desapreço, e a gota d'água é essa interferência na Polícia Federal. Eu não posso concordar, né? Eu sempre defendi, olha, para você ter combate à corrupção, você precisa ter autonomia dos órgãos de controle. Eu não posso concordar que haja uma mudança da Polícia Federal
por motivos que não sejam republicanos. Se você não pode dizer em voz alta, né, publicamente, por que você está trocando o diretor da Polícia Federal ou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, então você não deve fazer essa troca. Então, enfim, aí eu saí por essa falta de apoio, mas eu acho que teve conquistas importantes. E até a minha saída, né, é um peso para mim, a gente acaba ficando sujeito a ataques das mais variadas ordens, é um peso aqui para minha família, mas o que eu entendi também é que eu devia isso ao país, né? Eu não posso ficar nessas circunstâncias, eu tenho que falar publicamente, não quero prejudicar ninguém, não quis prejudicar o governo quando eu saí, mas eu não posso sair quieto naquelas circunstâncias. Na realidade, doutor Moro, Bolsonaro, quando chegou ao governo, e a gente sabia que ele não tinha plano nenhum, eu inclusive tive a oportunidade de entrevistar ele aí no estúdio, agora eu estou em casa porque estou, né, por causa da pandemia, mas nos estúdios da Rádio Metrópole, pessoalmente, ele sentado assim a 20 centímetros de mim. E vi perfeitamente, aliás, em toda a campanha dele, que ele não tinha projeto nenhum para o Brasil. E aí ele se agarrava em Paulo Guedes, que ele chamava do posto Ipiranga, e depois de eleito, na sua popularidade, o senhor naquele momento era o herói nacional e até internacional, recebeu vários prêmios internacionais, fez palestras várias fora do país, eu acompanhei de perto isso, sendo aplaudido e até muito mais popular do que o próprio presidente. Além dele não ter compromisso, isso está mais do que claro, né? Na hora que ele quer proteger os filhos e até os amigos, ele diz claramente, eu não vou deixar que meus amigos, eu nunca vi esse negócio no presidente da República, ele protege os filhos dele em termos de segurança, está certíssimo, mas os amigos, né? Por isso que ele começou. Tem todo um histórico de juiz, de império da lei, aí isso que foi gravado, né? Tem outras coisas, mas quando ele fala essas coisas, eu não tenho condições de ficar. Aí, assim, se eu fico, eu jogo tudo fora que eu fiz na minha carreira e jogo fora a minha consciência. Não posso ficar nessas circunstâncias. Desculpe a interrupção. Sim, mas não, à vontade. Que é isso, nós estamos batendo papo aqui tranquilo. Mas nesse momento, o presidente começou a dirigir os ataques dele aos possíveis concorrentes deles em 2022. O governador do Rio, Witzel, que agora ficou caladinho depois daquele baculejo lá, e o próprio ex-secretário de saúde dele, ele é um juiz federal, o senhor vê, né? Que a corrupção continua, né? A corrupção na saúde, o pessoal aproveitando da pandemia, é uma coisa escandalosa, desumana, cruel, está aí. O governador Witzel agora está piano. O governador Dória e o ministro Sérgio Moro, possíveis concorrentes dele em 2022. O senhor não acha que isso também ajudou a ele ir tirando o seu chão? O presidente, isso eu vi por terceiros, ele é muito ligado a essas teorias da conspiração. Então, ele dá ouvidos a pessoas que fazem intrigas e conspirações, e talvez ele tivesse isso na cabeça, que eu ia ser um concorrente dele em 2022. O que eu sempre falei dentro do governo, olha, eu estou fazendo aqui o meu trabalho, não tenho uma lealdade pessoal ao presidente, eu tenho uma lealdade ao país e aos compromissos que eu assumi quando eu aceitei o cargo. Tá? Mas como dentro do governo, é claro que em 2022 eu ia apoiar o presidente. Eu não tinha essa alternativa de sair candidato, nem nunca foi assim muito meu perfil essa parte política. Mas talvez ele colocou isso na cabeça e tenha sido uma das razões. Acho que foi em janeiro, final de janeiro, surgiu do nada lá uma história que ia separar o Ministério da Justiça ia separar a pasta, né? Poxa, eu fui convidado para ser ministro da Justiça e Segurança Pública.
está fazendo um bom trabalho, na minha opinião. Claro, pode ter crítica e tal, mas tinha indicadores, né, do 20% de menos de assassinatos, 40% a menos de roubo a banco no país inteiro. Enfim, não tinha justificativa nenhuma. Então, uma coisa feita pelas costas, colocado publicamente, gratuitamente, né? Não fui nem consultado. Então, a minha percepção, né, Mário, é que o presidente há tempos queria que eu saísse do governo. Ele utilizou esses subterfúgios para me tirar do governo. Se ele não confiava e tal, pensava isso, não sei por que ele pensava isso, né? Acho que lamentável. E a oferta para a sua ida ao Supremo Tribunal Federal? Não, nunca teve isso, não. O pessoal acaba especulando dessa maneira. O que aconteceu? Eu, 1º de novembro, fui até a casa do presidente e nós conversamos. E o compromisso que a gente assumiu, literalmente, eu assumo Justiça e Segurança Pública numa pasta só. Foi o presidente que ofereceu a ida do COAF, nem eu pedi. Eles ofereceram, não, acho que é interessante. E o compromisso foi combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. O Ministério da Justiça tem outras atribuições, mas essas foram definidas como prioridades. E falaram expressamente com o presidente. Presidente, se acontecer durante o governo, surgir um caso de corrupção envolvendo um ministro, uma pessoa ligada eventualmente ao senhor, como é que vai fazer? Não vamos poupar ninguém. Foi o que ele me falou. Entendeu? Então, aí, esse foi o compromisso. Supremo Tribunal Federal, eu nunca cheguei para ele e falei, presidente, só assumo esse cargo de ministro se o senhor prometer me nomear ministro supremo. Porque eu sabia, primeiro que eu acho que isso não seria muito apropriado, mas também porque eu sabia que essas vagas iam surgir dali a 2 anos. E depende muito da circunstância do momento. Adianta eu chegar lá, assumir um compromisso e veja, hoje eu estou fora do governo. O que adianta se tivesse um compromisso, uma condição dessa natureza? Então nunca teve isso. Agora, o que eu espero é que o presidente cumpra a campanha eleitoral dele e nomeie para essas vagas que surgirem, né, em novembro e no próximo ano, juízes ou juristas que tenham um histórico de compromisso de luta contra a corrupção. Juízes íntegros, duros, firmes, independentes. Acho que isso é muito importante. Eu sei que eu estou fora, mas, enfim, o presidente tem a oportunidade de cumprir algo da campanha eleitoral. A gente tem que olhar para frente mais do que para trás, né? Tivemos nossos conflitos e tal, etc. Mas o que eu acho mais importante, eu saindo do governo, o governo agora tem a necessidade de mostrar mais empenho na agenda anticorrupção. Vai ter a PEC da segunda instância, o governo pode apoiar, podia apoiar o fim do foro privilegiado, podia apresentar novos projetos que reforcem o combate à corrupção e nomear ao Supremo pessoas comprometidas com essa luta contra a corrupção, que é extremamente importante e relevante no país. Mas agora, doutor Moro, com toda a sinceridade, o senhor acredita mesmo que uma pessoa que, naquela reunião que o senhor estava, dia 22 de abril, disse que tinha que armar o povo, porque se constrói democracia com o povo armado, e o senhor sempre foi contra essas medidas de liberação de armas, do jeito que o presidente e a chamada bancada da bala queria. O senhor acredita realmente que ele vai fazer isso na hora que ele diz que o próximo ministro do Supremo tem que ser uma pessoa terrivelmente evangélica, que o seu substituto diz que o presidente é um profeta e ele, ministro, é um servo dele, ao ponto, inclusive, de fazer um pedido de habeas corpus para o ministro Weintraub, que não é função do ministro da Justiça. O senhor, no fundo do seu coração, o senhor acredita que o presidente Bolsonaro vai adotar esse tipo de medida, doutor Moro? Assim, parece improvável e é o nosso papel, meu papel, de todo mundo cobrar. Mas se nós fôssemos fazer uma aposta sobre isso,
não envolveria dinheiro. Mas nós temos que cobrar, afinal de contas, o governante ele tem uma responsabilidade perante os governados. Alguém que foi eleito com esse discurso anticorrupção não pode abandonar no segundo ano do mandato essa política. Isso vai vir, o custo vem lá adiante. Né? Se não for por uma questão de que acredita nessa agenda, então por uma questão de cálculo eleitoral. E a melhor maneira do presidente provar isso é tomar passos firmes para mostrar, não, o Moro está errado, o Moro está mentindo, meu compromisso contra a corrupção e fortalecer as instituições contra a corrupção sempre existiu, né, que foi apenas uma divergência circunstancial. Eu adoraria que me provassem isso. Aí ele tem a oportunidade. Falando em futuro, aí a pergunta, pela sua cabeça, doutor Moro, passa a hipótese de ser candidato a presidente da República em 2022? Essa tem sido uma pergunta recorrente, desde até quando era ministro, né? Mas quando eu saí até aumentou. Mas assim, eu tenho sempre repetido o seguinte, nós temos um 2020 trágico na história do país, com mais de 70 mil vítimas da pandemia, com uma consequência econômica severa, de pessoas sem renda, pessoas sem emprego, empresas falindo. Então nós vamos ter uma travessia até 2022 que vai ser extremamente complexa. Dúvidas quanto... O país supera tudo, né? O país supera tudo, é uma democracia consolidada, o povo brasileiro é um povo forte, mas vão ser momentos difíceis. Então eu sempre digo, olha, não é o momento de pensar nisso, né, de 2022. Tem muita gente boa que pode ser candidata lá em 2022. Se o presidente fizer um bom governo, por exemplo, se retomar essa agenda de corrupção, se começar a combater a pandemia, organizar, né, o governo federal reconhecer que existe uma pandemia no país, melhorar aí o atendimento, a parte econômica, se fizer o seu trabalho, também o presidente chega forte lá em 2022. Então, espero, né, ninguém deseja o mal do país, todo mundo quer que as coisas funcionem. Enfim, eu acho que é muito prematuro qualquer discussão sobre isso, né, no momento trágico que nós estamos aí vivenciando. Mas doutor Moro, eu sei, o seu desejo é esse, eu nunca votei nem votaria jamais em Jair Bolsonaro para presidente, mas, desde que ele foi eleito, meu desejo é que ele fizesse um bom governo, porque é bom para mim, para todos nós brasileiros, mas não é isso que a gente está vendo. O país está dividido, a pandemia está sem controle, a economia está sem controle, acho muito difícil ele chegar em 2022 e conseguir dar a volta por cima, rever a economia, rever esse gabinete do ódio que funciona ali. E, aliás, agora o senhor é peça preferida desse gabinete do ódio, que o presidente, até esses dias, ele já doente, disse, eu quero que alguém diga o que foi, que falou, que disse, que tem um ódio, que diz o quê. A gente sabe disso tudo, o senhor mais do que ninguém sabe disso tudo. Vai ser muito, mas muito difícil que a gente chegue em 2022, doutor Moro, numa situação de normalidade, de aprovação a esse presidente. Vamos chegar com um país mais exaurido, mais dividido, e o seu nome sempre vem à baila, vai vir à baila, muita gente a favor, muita gente contra também, mas ainda mais porque tem muita gente, doutor Moro, que acha que a Lava Jato destruiu a economia brasileira. O senhor acha que é evidente que houve a recessão, que facilitou, não é? Mas as empresas foram, é como aquela coisa, vai dar banho na criança e joga água e vai a criança junto. E que poderia ter sido outro modelo, mas agora já foi, já era, não tem mais o que reconhecer. Os seus projetos imediatos agora, doutor Moro, o senhor está fazendo o quê? Pretende fazer o quê?
Mário, só reiterando esse negócio da questão da economia das empresas, né? Mais uma vez, é mais ou menos como culpar o policial que encontra um cadáver pelo assassinato, né? Quem se envolveu nessa encrenca foi quem foi responsável, quem permitiu que esse esquema de suborno surgisse, prevalecesse por tanto tempo, gerando tantos danos à nossa economia. Mais uma vez eu falo da refinaria Abreu Lima, né? A gente pega os projetos, começou em 2006, era para estar pronto em 2010, não ficou pronto em 2010, não ficou pronto em 2011, em 2012, nem em 2013, começou a funcionar metade dela em 2014. O orçamento inicial era cerca de 3,5 bilhões de dólares. Em 2014, o orçamento já estava em 18 bilhões de dólares. Então, assim, imagina se esse dinheiro tivesse sido bem aplicado, né? Então, a curto prazo, combater a corrupção gera algum impacto? Gera pela dimensão dos fatos que foram feitos. Mas imagina se esses recursos públicos, ao invés de ser desperdiçados, são utilizados de maneira honesta. Essa questão do desvio do dinheiro da Covid, né? É uma matemática clara. Se você compra respirador superfaturado, você está comprando um enquanto você podia comprar 5. Né? Isso tem impacto nas vidas. São pessoas lá que podem morrer porque não tem esse respirador. Daí nós vamos fechar os olhos para o superfaturamento do respirador por conta lá para não prejudicar o fabricante. Não tem como. Né? Não são escolhas que estão na margem do juízo. Mas eu reitero, todas as empresas tinham a possibilidade, né, em 2014, quando o esquema ainda estava começando a ser descoberto, todas elas tinham a oportunidade de vir ao Ministério Público e fazer acordos, que seriam bons acordos para elas. Certamente seriam bons porque o Ministério Público ainda não tinha todas as informações, e quanto mais cedo você recorre para fazer um acordo, menor custoso é esse acordo, melhores condições você consegue negociar esse acordo. Então, a gente entende, né, essa crítica, respeito e tal, mas eu acho que essa crítica não procede, né? Uma questão que foi falada aí, que eu acho extremamente importante, independentemente de onde eu vou estar em 2022, essa polarização no Brasil entre extrema-direita e extrema-esquerda, uma quer controle social da mídia, a outra quer ficar xingando jornalista, principalmente quando é jornalista mulher, né? Isso é intolerável e nós temos que fugir dessa polarização tola que contaminou a política brasileira, né? Nós temos que tratar todo mundo com respeito e consideração, né? Se é de esquerda, vamos ouvir as ideias, se é de direita, vamos ouvir as ideias, vamos construir um projeto de país sem entrar no terreno da ameaça e da ofensa pessoal, como dessa rede de ódio. Eu gosto muito de citar, eu lembro lá, a Guerra Civil Norte-Americana, o Lincoln, segundo o discurso dele, o discurso dele na segunda inauguração, ele ganha as eleições, vai assumir, faz um novo discurso como presidente eleito, a Guerra Civil acabando, com o Norte ganhando do Sul, e o Norte era o vencedor, podia humilhar, né, os perdedores, e havia muito ressentimento e vingança. Ele faz o discurso dele, o que ele diz? Sem malícia contra ninguém, com caridade para todos, fazendo sempre o que for certo. Então, acho que esse é o espírito, e nós não precisamos esperar 2022. Nós temos que retirar das redes sociais e do nosso cotidiano essa polarização e esse discurso de ódio. Isso não condiz com a natureza do povo brasileiro. Nunca foi assim. Não tem razão para ser, né? Nós temos que tratar todo mundo aí com igual respeito e consideração. Isso eu acho mais essencial do que nós discutirmos quem que vai ser o candidato lá em 2022. Né? Nós precisamos pacificar o país, não varrendo para baixo a corrupção, mas pacificar o país e tirar essas ideologias radicais aí de extrema direita e de extrema esquerda que não levam a lugar nenhum. Isso que eu acho essencial. Doutor Mauro, uma última pergunta.
Durante o processo Lava Jato, houve um apoio popular muito grande, merecidamente, claro. Né? Pela primeira vez no Brasil, né, se pegavam os criminosos de colarinho branco e prendia. E a imprensa ajudou muito isso. O senhor acredita que, motivado por esse clima, a operação cometeu alguns excessos, como, por exemplo, liberar aquele telefonema da presidente Dilma para o ex-presidente Lula, quando ela tinha direito, pelo cargo dela, de sigilo total? Veja, numa operação de 4 anos, né, podem surgir críticas razoáveis, acho que isso faz parte, e pode ser criticado o juiz, pode ser criticado o promotor e tal, etc. Mas não acho que nós cometemos pecados assim tão grandes. Nesse caso do áudio, quando eu proferi aquela decisão, eu externei as razões do meu entendimento. Né? Ali havia uma situação em que uma interceptação estava sendo encerrada, o telefone dela não foi interceptado, tá? A interceptação era de um telefone de um segurança do ex-presidente, e o ex-presidente usava esse telefone para comunicar para outras pessoas. Tá? Encerrada a interceptação, a gente sempre fez assim, levantava o sigilo e utilizava isso como provas. E ali havia, na avaliação dos procuradores, uma tentativa de obstruir a justiça, para nomear o ex-presidente ministro para tirar o processo, as investigações da primeira instância. Isso depois foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu entendi na época, por uma questão de publicidade e transparência, que aquilo deveria aparecer. E eu sempre falei assim, olha, eu não sou guardião de segredos sombrios dos nossos governantes. Né? Não sou eu que vou jogar essas coisas para debaixo do tapete. Mesma coisa quando eu saí do governo agora. Né? Eu estaria muito mais confortável, quem sabe seria nomeado para o Banco Mundial, né? Simplesmente deixando o meu cargo lá no Ministro da Justiça. Mas eu achei que eu tinha que falar a verdade. Aí a verdade foi gravada, tem mensagem, depois apareceu. Cumpri, acho que o meu dever. Tem consequências? Tem consequências. Haja conforme seus princípios, arque com as consequências, faz parte. Entendeu? Mas eu estou tranquilo em relação a esses todos os episódios. Né? Não imagino que eu errei, mas se eu errei, foi com boas intenções. Doutor Sérgio Moro, muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar com o senhor. Espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a conversar ao longo desse processo penoso que o país está vivendo. Um grande abraço, bom dia e muito obrigado. Muito obrigado, prazer mais uma vez e espero que tenham aí uma boa semana na Bahia. E qualquer hora apareça em Salvador aí, a gente conversa de novo. Apareça.